Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no pensamento de uma das figuras mais polêmicas e geniais da filosofia, Friedrich Nietzsche. Ele foi um pensador que não só virou de ponta cabeça tudo que a civilização ocidental achava sagrado, como também nos deixou um kit de ferramentas poderosíssimo para a gente entender o nosso próprio mundo. Ok, vamos começar direto com essa ideia, que é o coração de tudo. O que Nietzsche está dizendo aqui é um convite para a gente ir além daquela caixinha do certo e do errado. Ele basicamente argumenta que a moralidade não é uma verdade escrita nas estrelas, mas sim uma camada, um óculos, que a gente coloca para interpretar o mundo. E é por aqui que a nossa exploração começa. E aí a gente se depara com isso. Hermenêutica epistêmica entomológica relacional. Calma, eu sei, parece um palavrão, um trava-línguas filosófico. Mas relaxa, isso não é nenhum termo do próprio Nietzsche. É só o nome que a gente deu para o kit de ferramentas que vamos montar com as ideias dele. A gente vai desmontar esse monstro peça por peça e no final vai ver como ele se torna uma forma bem clara e potente de análise. Então vamos lá, começando pela primeira parte, epistêmica. Essa palavra, no fundo, quer saber o seguinte: como é que a gente sabe o que a gente sabe? Como a gente constrói nosso conhecimento sobre a realidade? Para Nietzsche, a resposta está no perspectivismo. E atenção, isso não é aquela conversa meio vaga de que tudo é relativo e nada importa. Não é isso. Significa que todo e qualquer ponto de vista oferece um ângulo único sobre a existência. Não existe um olhar neutro, um olhar de Deus sobre a realidade. Cada um de nós vê o mundo a partir de uma perspectiva. E esse, claro, bagunça completamente a nossa ideia de conhecimento. Para Nietzsche, o conhecimento nunca é puro, nunca é desinteressado. Ele está sempre ligado ao nosso corpo, aos nossos instintos, aos nossos desejos. E a famosa vontade de poder que tanto assusta as pessoas não é sobre dominar os outros. Pensa mais como um impulso criativo, uma força para crescer, superar e dar forma ao mundo, através da nossa interpretação. Beleza, agora vamos para a segunda ferramenta do nosso kit, o método entomológico. Sim, tem a ver com entomologia, o estudo de insetos. Nietzsche propõe que a gente use a mesma precisão, a mesma frieza de um cientista para investigar nossas crenças mais queridas e profundas. Essa metáfora é simplesmente genial. A ideia é analisar os valores humanos como bem, mal, culpa, com a distância crítica de um cientista olhando um espécime no microscópio. É um jeito de olhar para essas ideias sem idealizar, para entender os mecanismos que estão funcionando por trás delas. E esse método de dissecação tem um nome: genealogia. É como se a gente fosse um arqueólogo das ideias, cavando a história dos nossos valores para encontrar as origens deles. E o spoiler que Nietzsche nos dá é: a moralidade não caiu do céu. Ela nasceu aqui na Terra, no meio do barro, do sangue e de batalhas muito humanas por poder. E o método é bem prático. Primeiro, a gente isola um valor, por exemplo, a bondade. Depois, a gente investiga a história dele não como uma evolução bonita, mas como uma série de conflitos. E por fim, a gente faz a pergunta matadora. Hoje, para quem esse valor serve? Que tipo de vida ele ajuda a promover e que tipo de vida ele reprime? Aqui está um exemplo clássico disso. Ao dissecar a palavra bom, Nietzsche descobriu duas origens. Tinha a moralidade dos senhores, dos nobres, para quem bom era ser forte, orgulhoso, poderoso. Mas também tinha a moralidade dos escravos, que por ressentimento pegou todos esses valores, virou eles de cabeça para baixo e chamou de bom aquilo que era útil para eles, a humildade, a compaixão. Isso mostra que os valores não são nem um pouco universais. Finalmente, a gente chega na terceira e última peça do quebra-cabeça, a dimensão relacional. A grande sacada aqui é que nenhuma dessas ideias existe sozinha. Está tudo conectado, amarrado numa teia complexa de forças e relações. Nietzsche detona até a nossa noção de eu. Sabe aquela ideia de que existe um eu único, estável, no comando? Para ele, isso é uma ilusão. O nosso eu é mais como um parlamento, ou um campo de batalha, cheio de impulsos, desejos e forças diferentes disputando o controle o tempo todo. Nossa identidade é um processo, não uma coisa pronta. E essa batalha interna está totalmente conectada com o mundo lá fora. A gente não existe num vácuo. Cada um de nós é um nó numa teia gigante de relações sociais, onde os nossos valores e o nosso conhecimento são construídos em conjunto. A tarefa, então, é questionar como essas redes se formaram e se a gente não pode criar outras formas de se relacionar. Ok, a gente montou o nosso kit de ferramentas. E agora?
para que serve isso tudo hoje? Bem, é aqui que a coisa fica interessante. Vamos ver como a gente pode usar esse kit para analisar o nosso mundo agora mesmo. O ponto de partida é o diagnóstico mais famoso de Nietzsche, a morte de Deus. E olha, de novo, isso não é sobre teologia, é sobre o colapso dos grandes pilares que davam sentido à vida. Sem esses fundamentos, a gente fica meio que à deriva num vazio de significado. Esse vazio é perigoso, claro, pode levar ao niilismo, mas para Nietzsche é também uma oportunidade gigantesca para a criatividade humana. Então, resumindo a ópera, a nossa lente epistêmica serve para desmistificar qualquer discurso que se diga a verdade. A ferramenta entomológica serve para analisar o jogo de poder por trás dos valores. E a dimensão relacional critica as instituições que nos moldam. Juntas, elas formam uma ferramenta de análise crítica muito, muito afiada. E as aplicações práticas disso são enormes. Na educação, pode inspirar um ensino que forma gente que pensa por conta própria. Na política, nos ajuda a desconfiar de ideologias fechadas e a valorizar o debate. E na psicoterapia, oferece um caminho para a gente encontrar força e se transformar justamente nos momentos de crise. Porque, no fim das contas, e este é o ponto mais importante, o objetivo de Nietzsche não é só criticar, não é só destruir. O objetivo final é criar. Isso nos leva ao ápice do seu projeto, à sua proposta mais radical, a transvaloração de todos os valores. É aqui que a crítica se transforma em algo a mais. O que é essa tal de transvaloração? É uma reavaliação radical de tudo em que a gente acredita. O critério é simples, mas é profundo. Esse valor afirma a vida ou nega a vida. A ideia é abandonar os valores que nasceram do ressentimento, do medo e criar novos valores que celebram a existência aqui e agora, com toda a sua beleza e também com toda a sua dor. Então, o ponto crucial é este. O projeto de Nietzsche é, no fundo, um projeto construtivo. Trata-se de nos libertar para que a gente possa usar nossa criatividade para superar o vazio de sentido e forjar novos valores. É um chamado imenso à nossa responsabilidade de criar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é um verdadeiro desafio. Se Nietzsche estiver certo, e se os nossos valores não são verdades eternas, mas sim criações humanas, então a responsabilidade cai toda no nosso colo. A questão que fica no ar é: que novos valores, que valores que afirmem a vida, nós temos a coragem de criar para o nosso tempo?